Pet Lady no Ar, comportamento e bem-estar animal. Olá, Pet Lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady no Ar, o podcast que ainda passa muito aperto quando sai para passear com um cachorrinho. O programa de hoje é uma segunda parte de um episódio que fez muito sucesso. Lá no programa 85, eu recebi minhas amigas Fernanda e Flávia para falar de perrengues de quem trabalha com os pets. E como história de aperto não acaba nunca, hoje eu trago a parte 2 desse assunto. Dessa vez eu recebi 2 cat sitters para bater papo. A Cris Silva, lá da Pet Feliz, e a Bela Magalhães, da Cama de Gato. Os contatos das meninas estão no post do episódio. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina@thepetlady.com.br. Você também me encontra no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o thepetlady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu tô sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do Pet Lady no Ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora Aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de R$1 por mês, você pode ajudar o Pet Lady no Ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets, que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte! Eu agradeço do fundo do meu coraçãozinho os meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast de pancinha cheia e bem quentinho. Um super abraço para o Alex Almeida, Bruno Mancini, Daphne de Mello, José Guilherme, Marina Jardim, Paulo Henrique Silva dos Santos, Thalita James, Padu Cantuária, Felipe Rodrigues e o Erquilane Martins. Um agradecimento mais que especial ao Eduardo Henrique Mercedes de Vasconcelos, o mais novo Pet Padrinho. Seja muito bem-vindo! E você também pode se tornar um Pet Padrinho, sabia, ouvinte? A partir de R$1 por mês você já me ajuda a manter o podcast no ar. E a partir de R$10 você entra para esse rol incrível de padrinhos com o nome citado aqui no programa. Considere apoiar o podcast nesse ano. E como eu sempre falo aqui, a maior novidade é o nosso lindo grupo no Telegram, que é um lugar muito gostoso mesmo para se estar. Lá a gente troca foto de bichinho, a gente conversa, bate papo, ri e se diverte. Você vai adorar. Agora, bora lá ouvir os perrengues e os apertos que nós já passamos? Cris, Bela, sejam muito bem-vindas aqui ao meu podcast, ao Pet Lady no Ar. É um prazer enorme poder receber vocês aqui. Sou super fã de vocês duas, admiradora do trabalho. E eu quero pedir para vocês se apresentarem um pouquinho para o ouvinte, falarem quem são vocês, como que é o trabalho de vocês, de onde que vocês falam também. Vamos conversar com a Bela. Bela, fala um pouquinho de você. Oi, Carol, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço o convite. Então, eu sou de Recife, meu nome é Isabela Magalhães, mas todo mundo me conhece por Bela. E eu sou fundadora e trabalho como cat sitter na Cama de Gato. Só que agora eu estou em Sorocaba, mudei para cá no começo de fevereiro
e estou dando início às atividades de cat sitter aqui em Sorocaba. E quanto tempo já que você trabalha, Bela, como pet sitter? Eu comecei em 2015, então está fazendo 6 anos, agora em fevereiro. O início foi em 2015, são 6 anos já de cat sitter e também alguns trabalhos de consultoria a tutores. Ótimo, e é só gatinhos, né, que você atende? Só gatinhos. A Cama de Gata foi quem iniciou com esse trabalho exclusivo para gatos em Recife. Uhum. Só com gatinhos, né? Porque a maioria das pet sitters atende até os dois, né? Atende cachorro e gato. E é só exclusivo para gatinhos. Cris, aproveita também, se apresenta um pouquinho para o ouvinte, fala um pouquinho de você e do seu trabalho também. Olá, meninas, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, Carol. Meu nome é Cris Silva, eu sou aqui de São Paulo, da capital. Trabalho no ramo pet oficialmente desde 2010, porque fora do oficial seria 2008, quando eu ainda trabalhava em outro trabalho, né? No começo eu atendia cães, até mais ou menos, vamos dizer, acho que até 2015. Depois foi só gatinhos, que fui me aperfeiçoando só em comportamento de felinos, em cat sitter em domicílio, e fui só para o mundo dos felinos, né? Mas também amo cães. Mas vocês têm gatinhos também, né, em casa? Tenho 3. Sim, eu tenho 7. 7, Bela? Oh. E eles vieram todos de Recife com você, né? Vieram todos comigo, são minha família, são meus filhos. Mas assim, no decorrer desses mais de 40 anos de vida, foram bem mais, viu? Eu já nasci numa casa que tinha 30, só pra você ter uma ideia. Caraca! Caramba! Você é a gateira de berço. Isso. E você tem gatinho também, né, Cris? Tenho 3 gatos. Ai, que delícia. Aqui em casa, os meus são 2. Tem um na casa da minha mãe ainda, que mora com a vovó. Mas é bom demais, né? Os bichinhos, é bom demais. E pro ouvinte, eu convidei as meninas hoje, convidei aqui a Bela e a Cris, pra gente fazer uma parte 2 de perrengues que a gente já passou no nosso trabalho com pets. Na parte 1, eu convidei a Fernanda e a Flávia. A gente conversou bastante sobre alguns perrengues, aí agora a Bela e a Cris vieram aqui pra gente dar uma continuidade nesse papo, porque nesses anos de atendimento a gente passa muito perrengue, né, meninas? A gente passa muita vergonha, passa uns carão, passa uns apertos aí. E eu sempre gosto de falar um pouco dessas dificuldades, porque o nosso trabalho é muito divertido, né? É super gostoso, é super legal, mas tem questões também, não é só brincar com os bichinhos, só se divertir. Tem questões que acontecem aí também que a gente precisa passar. Então eu pedi para as meninas selecionarem algumas historinhas de aperto para passar, para a gente discutir aqui. E vou pedir para a Bela começar compartilhando uma historinha de algum perrengue, alguma dificuldade que você passou. Bela, conta pra gente. Então, Carol e Cris, queridos ouvintes, eu passei muita coisa e foi difícil selecionar, viu? Foi difícil escolher. Mas assim, uma que foi até um pouco trágica, né? Mas que trouxe um ensinamento muito grande. Eu fui atender 2 gatinhos, irmãos mesmo, eles vieram inclusive eles foram adotados da mesma ninhada, então assim, eram super afiliados e 2 gatinhos muito fofinhos, muito carinhosos, nunca tive nenhum problema com eles e já atendi há algum tempo, alguns anos, acho que uns 2 anos. E um deles foi diagnosticado com uma doença chamada shunt portosistêmico. Gente! É uma doença grave e eu passei a ter que ter um cuidado mais especial com ele, porque inclusive ele tinha convulsões, então tinha que ser 2 visitas no dia. A doença era controlada, porque a tutora, sim, não media esforços nem nada para cuidar dele. Super dedicada. Muito, muito, muito. Tinha que ter esse atendimento especial, ele precisava de 2 visitas no dia, inclusive, porque ele tomava anticonvulsivo, né? E quando foi um belo dia, na visita da manhã, eu cheguei e ele estava desacordado. Ah, Bela, nossa! Ele teve uma convulsão muito forte e essa convulsão que ele teve foi perto da vasilha de água. Uhum. Então ele teve a convulsão e ele caiu dentro do... Assim, não dentro, mas
próximo, né? Ficou muito molhado. Quando eu cheguei, além de desacordado, ele estava com hipotermia, ele tremia muito. Então, assim, eu tive que fazer um primeiro socorros lá na hora, né, para poder reanimá-lo, para aquecer, para secar, aquecer, para reanimar. Então, eu fui de um lado para o outro, eu fui abrindo os armários da cliente e pegando toalha para secar, e aquela coisa bem enérgica, e o outro gatinho acompanhando tudo, né, indo comigo, correndo pela casa. E aí eu consegui reanimar ele voltou, e, enfim, toda aquela agonia. E aí eu embrulhei ele num cobertor para colocar dentro da caixa de transporte para socorrer, né? Porque ele precisava imediatamente ir para um atendimento. E nessa hora, a caixa de transporte deles é bem grande, ela é imensa. Dessas que a gente quase que entra, assim, para poder colocar. Quando eu fui entrando com ele na caixa de transporte, o outro gato pulou no meu braço. E eu falei, guerreiro, isso não é hora de brincar. É Kowalski Guerreiro. Eu falei, guerreiro, isso lá é hora de brincar, eu tô tentando salvar a vida do teu irmão. E fiquei lá, e ele continuou, eu crente que ele tava brincando comigo, né? E eu lá, fechando a caixa de transporte, daqui a pouco, quando eu olhei, ele tava com um dente cravado no meu braço, e tava com as patas, ele tava me atacando. Ele tava com as patas, assim, agarrado no meu braço, com o dente cravado. Eu só vim perceber que era um ataque, porque eu não sentia dor. Eu tava numa adrenalina tão grande ali. Sim, você tava ali focada naquele momento ali. Isso. E aí, quando eu olhei, a boquinha dele aqui, o dente dele cravado no meu braço e o sangue aqui, sujando a boca dele, o sangue do meu braço, né? Detalhe. Aí eu levantei, porque eu levantei no impulso. Ele já foi pro chão, né? Mas já fez aquele movimento de quem ia dar um impulso para pular em mim de novo, né? E provavelmente ia pular no meu pescoço, que é onde eles vêm, né? Felinos. Então, quando eu percebi isso, eu corri, saí do apartamento, desci, fui falar com o porteiro. Meu braço estava inchado, porque ele atacou forte, ele era um gato grande. Ele é um gato grande. Cheio de sangue já. E sangrando. Então, roxo, ficando roxo. E eu cheguei na portaria, moça, por favor, eu preciso de algum funcionário do condomínio para ir comigo lá no apartamento, para conter um gato para poder salvar o outro. E ele fazia, tá, mas o seu braço tá sangrando, o que foi isso? Esqueça meu braço. Arrume alguém para subir comigo, por favor. E ele fazia, como eu vou esquecer seu braço tá sangrando, tá inchado. Moço, por favor, eu preciso salvar um gato. Aí ele fazia, tá, eu vou mandar um funcionário com você, mas vá ali naquele banheiro lavar seu braço. Aí eu corri no banheiro da piscina, lavei o braço rápido pra satisfazer ele. E aí voltei. E aí quando eu voltei, o gato já tava em outra vibe. Aí o funcionário, que era o zelador, né, disse, qual foi o gato que ele atacou? Aí o gato fazendo 8 na perna dele, sabe, se esfregando, todo bonzinho. Eu disse, foi esse que tá... Já tava em outra onda já. Totalmente. Eu disse, foi esse que tá ele fazendo carinho. Ele fez, mas não é possível, esse gato é um doce. Eu disse, mas olha a boca dele. A boca dele suja de sangue, né? Ele, caramba! Aí foi brincando com ele, com a varinha, levou ele até a cozinha e eu tirei a caixa de transporte e fui correndo para o socorro, para socorrer o gato, né? Quando eu cheguei na clínica veterinária, o pessoal... Nossa, não, a gente vai socorrer o gato, ele vai agora pro internamento, mas você vem aqui que a gente vai cuidar do seu braço também. Você também, né? E aí, o que foi que aconteceu? Qual foi o aprendizado dessa história? O gatinho, o guerreiro que me atacou, ele viu aquele movimento todo e acho que ele pensou, nossa, tá maltratando meu irmão, né? Porque eu fazia realmente movimentos enérgicos, eu corria de um lado para o outro, pegando a toalha e pegando o cobertor e massageando ele, porque eu não sentia batimento cardíaco nele, né? Então, assim, tudo isso ele vendo, ele ficou assustado, ele me atacou por conta disso, né? Na verdade, foi uma defesa dele e do irmão. Ele achou que você tava fazendo algum mal pro outro gatinho, assim. Tipo, ela tá machucando meu irmão, ela tá fazendo alguma coisa. Tadinho, assim, é lógico que a gente sabe tanto que dói mordida de gato. E dói muito, muito mesmo. Mas, assim, eu fico com dó dessas situações, porque é uma defesa muito natural, né? Assim, é uma coisa que não tem muita gente, como a gente controlar até, né? E aí ficou o aprendizado, que se acontecer, graças a Deus não aconteceu mais, mas caso aconteça alguma vez uma situação dessa, pegar o outro gatinho e deixar ele num cômodo fechado, para ele ficar lá tranquilo, né? E poder socorrer o outro sem trazer nenhum estresse, nem trauma. Aí essa é a minha história, a primeira, que eu
posso te contar. Né, mas é tenso mesmo, Bela, assim, porque foi tenso do gatinho já tá passando mal e do outro ficar nervoso com você e meio que redirecionar aquela frustração ali pra você. Também tenso mesmo. E o seu braço chegou a infeccionar? Aconteceu alguma coisa assim ou você conseguiu ficar bem com o machucado? Não, ficou bem inchado, né? Ficou bem dolorido. Passou assim uns 3 dias que eu não conseguia nem tocar. Mas assim, da pancada mesmo, da força que ele usou. Da agressão mesmo, né? Isso. Ele é um gato grande, ele hoje mora em São Paulo. O outro gatinho, infelizmente, ele até viveu muito, né? E a expectativa de vida dele era de meses, ele viveu mais de 3 anos. Ah, que bom. Mas assim, saindo da clínica, quando eu deixei o Kowalski internado, eu fui imediatamente para o posto de saúde que tinha próximo, né? Já tinham feito uma lavagem e colocado um medicamento no meu braço. E aí eu fui ver a questão da vacinação, né? Se precisava tomar vacina, porque era uma área perto da cabeça e tal. Mas aí ficou tudo bem, graças a Deus. Ai, que bom, que bom. Não, mas que situação, viu? Que situação muito tensa. Foi bem difícil. Muito difícil, caramba. Cris, você trouxe alguma história pra você compartilhar com a gente? De algum perrengue que você já passou? É de gato também, assim, não chega a ser igual a da Bela, mas é um pouco parecida em algumas situações. Um gatão também enorme. Eu vou começar pela visita, né? A tutora entrou em contato comigo para cuidar dele, um gato filho único. Nunca vou esquecer, laranja e branco, enorme. Visita, o gato se comportou muito bem, até esfregou em mim, na minha perna, a gente brincou um pouquinho ali, com varinha, aquela coisa toda. Foi tudo muito perfeito, né? Aí ela pegou e falou assim pra mim, às vezes ele me dá umas mordidinhas. Eu pensei assim, nossa, é? Ela falou, mas isso foi logo no começo da minha carreira, lá em 2013, mais ou menos. Aí eu falei, como assim, mordidinha? Ela, aquelas mordidinhas de brincadeira, né? E eu, muito ingênua naquele tempo, falei, tá bom, né? Aí tudo bem, ela ia viajar por final de semana, um sábado e um domingo. No sábado eu fui atender ele, correu tudo absolutamente bem, brincamos, tudo muito perfeito. E eu lembro que ele morava próximo do aeroporto. E no domingo que eu fui atender ele, o que aconteceu? Ela tinha umas plantas na varanda, tinha uma planta que estava caída no chão, com as pedrinhas e a terra. Aí eu fui arrumar, né? Nisso a gente já tinha brincado, ele já tinha comido. E perto da varanda tinha tipo uma parte assim de metal e ele caminhava por cima daquela parte de metal. Nisso que eu estava arrumando o vasinho de planta da tutora, né? No mesmo tempo que eu estava arrumando o vasinho, passou um avião. E esse avião, ele fez um barulho um tanto alto, diferente dos outros que haviam passado. E nisso, ele estava ali em cima, ele se transformou. Ele já veio assim de cima para me dar o bote, né? Eu arrumando a planta. No que eu pensei, ele ia me dar o bote, um gato gigante. Eu tenho 1,56 m de altura. Ele veio assim na minha direção, eu corri. Eu lembro que na área dela tinha uma mala, tinha umas 2 ou 3 malas que ela deixou. Eu me escondi rapidamente atrás da mala e ele veio naquele impulso, assim, só fez um pá! Eu só senti assim, a força dele em cima da mala. Aí eu peguei assim, levemente, dei um empurrãozinho assim na mala, aí ele foi para outra direção. No que ele foi para outra direção, era uma área que tinha uma saída para uma outra área que dava em cima da máquina de lavar. Eu pulei por cima daquela máquina de lavar, tinha a janela, rapidamente fechei a janela, né? E dei a volta correndo para fechar a outra parte da área, enquanto ele tentava pular a janela que eu tinha fechado, né, para me pegar. Foi tenso, meninas. Não, ele tava virado em cima de você, caramba. Menina, gente, eu nunca vi uma coisa daquela. Ele se transformou, o tamanho dele triplicou. Foi a primeira vez na vida que eu vi uma situação daquela, eu nunca vou esquecer. Vocês viram, foi em 2013, nós estamos em 2021, olha quanto tempo. Eu lembro assim como se fosse agora. Te marcou mesmo, né?
Muito. Aí eu corri, meninas, fechei a parte da varanda também de vidro, só que era para mim ter feito o contrário, ele ter ficado na varanda até ele se acalmar e eu ficado na sala. Só que eu fiz um giro ali, sei lá como, eu tava na adrenalina, como a Bela falou, eu nem sabia direito o que eu tava fazendo, né? Eu sei que eu me tranquei na varanda e ele ficou na sala, que é um apartamento pequeno, tinha a sala, a porta de saída, minha bolsa tava lá, meu celular tava lá, tudo lá. Isso final de ano, gente, numa época de final de ano, hiper mega corrido. E era aqueles apartamentos assim, que você abre a porta, tem tudo muito fechadinho, porque é apartamento novo, sabe? Não tem aquela saída igual a prédio antigo, tudo fechadinho. E o que aconteceu? Eu precisava sair pro outro lado para pegar minhas coisas e ir embora. Mas como passar numa situação daquela que o gato estava completamente transtornado? Ele estava assim, eu olhava assim de lado assim para ele, eu via que ele estava gigante, a cauda daquele jeito assim, parecia uma cauda de raposa, eriçada, a orelha dele totalmente para trás. Ele estava assim firme para realmente me atacar. E foi a passada do avião que assustou ele. Ele tava, tipo, fazendo guarda na porta da varanda, esperando você passar, assim? Ele tava na sala e eu na varanda. Aí o que eu fiz, meninas? Eu fingi que eu não olhava pra ele, fiquei quietinha lá na varanda. Isso, meninas, já tinha passado a hora do cat sitter, 1 hora. Isso já estava dando mais outra hora, naquelas correrias de final de ano que vocês sabem como é, né? Era a parte da tarde, mais ou menos umas 3h30 da tarde. Eu sei que eu fiquei no apartamento dela, acho que deu umas 2h30 a mais. Eu tive que esperar ele. Fui observando assim de longe, ele se acalmando, ele diminuindo aquela adrenalina que ele tava com a minha pessoa, né? Que ele associou algo comigo na hora que o avião passou. Uhum. E tinha também uma plantinha lá. O que eu fiz? Eu arranquei um pedaço da planta dela, que era uma planta grande, não me lembro que planta era. E eu comecei a brincar pelo vidro com ele, distrair ele, assim. Aí ele foi voltando normal, aí ele foi tipo querendo brincar com a planta, né? Foi relaxando. Aí o que eu fiz? Quando eu percebi que ele estava totalmente relaxado, que era aquelas varandas que abrem nas duas laterais, eu abri um lado para ele entrar e eu corri e saí para a sala. E tranquei ele na varanda, né? E automaticamente já mandei mensagem para ela. Falei, olha, aconteceu isso, isso e isso aqui. Eu vou deixar tudo arrumadinho aqui. Mas você tem certeza que ele realmente não mordia você para valer? Aí depois ela me contou, né? A real, que ele às vezes atacava ela, e ela trancava ele no quarto, ou seja, né, o que a gente se tira dessa história, como a Bela falou da história dela. Se tira que na visita o animal, ele pode se comportar de uma maneira totalmente diferente na presença do tutor com você. E quando você vai fazer o atendimento, né, um milhão de coisas e situações pode acontecer, inclusive a mudança de comportamento dele em relação à sua pessoa, né? Sim, O tutor às vezes não fala tudo, né, pra você, que foi o que aconteceu comigo naquela época, né? Muita coisa que o gato fazia, ela não me escondeu, ela não falou a verdade. Naquele tempo eu era bem ingênua ainda, né? Muito crua ainda de atendimento, principalmente de gato, né? E isso também foi um grande impulso para mim começar a estudar comportamento de gato, e tá até hoje, né? Estamos aí no comportamento firme e forte. Meninas, mas é isso. Eu sei que entre mortos e feridos salvaram-se todos. Eu consegui sair do apartamento, depois ele já tinha se acalmado, abri a porta da varanda, ele saiu. Quando eu saí, ele ficou na sala, já estava no estado normal dele, mas foi um perrengue de susto, de tensão, de tudo. Eu sei que acabou, como era época, final de ano, foi dia 28 de dezembro, me lembro até hoje. Eu cheguei em casa exatamente, era 1h30 da manhã, porque atrasou todos os atendimentos, né? Eu cheguei só 1h30 da manhã em casa. Foi isso, meninas. Essa foi o primeiro grande perrengue que eu me lembro, que eu nunca vou esquecer. E é curioso, Cris, que no primeiro programa que eu gravei com a Flávia e com a Fê,
A gente até chegou a comentar como é que o final de ano e janeiro é tão importante pra gente, né? Assim, a nossa época de ouro, de atendimento, assim. E essa época do tipo assim, 28 de dezembro, igual você, os meus atendimentos, eles não podem atrasar, 5 minutos, né? Tem que ser tudo, tipo assim, tudo encadeado. Não pode atrasar, porque senão não dá tempo de fazer tudo. E aí a gente passa por uma situação dessas. E assim, curioso que a Bela falou de um ataque de gato, a Cris falou e eu vou falar também. O meu primeiro perrengue que eu quero compartilhar com você foi assim, super assim, similar a situação, porque foi agora no final do ano, foi no dia 30 de dezembro, se não me engano. Caramba! E olha só, eu fiquei assim, né? Uma coisa pro ouvinte entender, quando a gente conta essas coisas, a culpa, e aí culpa entre aspas, nunca é do animal. E não é assim, ele é malvado, ele me atacou porque, ele é traiçoeiro. Não existe isso, gente. Ele atacou porque ele redirecionou uma agressividade, ele tem um problema comportamental. Ele se assustou. Assim, a gente não pode personalizar essas coisas porque a culpa não é dele, assim, não é do tipo, ele me odeia porque eu sou não sei o quê. Não é isso. Aí, eu medicava um gatinho aqui perto da minha casa, tem uma cliente bem perto da minha casa, ela não conseguia medicar o gatinho, então eu ia lá e medicava ele. E era muito fácil, o gatinho muito bonzinho, muito, muito bonzinho, assim, medicava em 5 minutos, carinhoso, ganhava o petisquinho dele, nunca tive nenhum problema. Aí, esse lance que a Cris falou que o cliente nem sempre conta todos os detalhes das coisas, né? Fiquei uns meses sem ver esse gato. Não, eles não... Gente, assim... eu sei que tem cliente meu que ouve. Vocês têm que ser honestos com a gente. A gente precisa saber até das coisas que não são bonitas, assim. A gente tem que saber... todos os detalhes, né, meninas? Todos os detalhes. Quando a gente pergunta, é porque é importante. Isso, até para proteção deles mesmos. A gente precisa saber tudo, assim. Não pode não contar, sabe? E aí, essa cliente, eu fiquei muito tempo sem ver esse gatinho, ela me chamou, falou, você pode medicar o fulano, porque ele começou agora com um remédio novo e tal. E aí, eu fui medicar ele, do mesmo jeito que eu medicava ele. E aí, ele estava uma fera, ele estava muito bravo, parecia outro gato, gente, outro gato, assim. Eu medicava ele ficava deitadinho, eu só puxava a boquinha dele, colocava o remédio tranquilo. Eu cheguei perto dele, ele já levantou a pata daquele jeito que eles levantam, né? E já manda um pra mim, a orelha virada pra trás, daquele jeito que a gente conhece. E aí eu olhei aquilo e falei assim, o que aconteceu com ele? Porque ele não parecia o mesmo gato. Ele não parecia o mesmo gato. Deve ter sido manejo, né, Carol, durante esse tempo com as medicações, né? Não, e aí olha o que aconteceu, Cris, que ela não me falou, que ela deveria ter me falado. Ela falou assim, é porque é o seguinte, nesse meio tempo, ele foi diagnosticado com um tumor. Ele tá com um tumor no estômago, tá fazendo tratamento, e a veterinária falou que ele deve estar sentindo muita dor. E aí eu fiquei pensando assim, e você não achou que você devia ter me contado isso? Tipo assim, você tinha que ter me falado que ele tava assim. Porque aí ela foi explicar, não, porque toda vez que vai fazer exame tem que conter ele, porque ele sente muita dor e ele fica muito nervoso com isso. É aquele negócio que a gente vê de... Já fica traumatizado, né? Super traumatizado. Ele via a gente colocando a luva, essa luva de procedimento, né, pra dar remédio e tudo, só de ver a luva ele já gritava. Então é assim, criou... Já associa, né? Ruim. Criou aquela associação negativa péssima, ele tava sentindo dor, ele não tava no seu melhor. E aí eu fiquei sabendo depois, ela falou assim, não, porque agora quando tem que conter ele, olha isso, gente, eu tô usando uma luva de couro pra segurar ele e tudo. Eu falo, gente, nossa, e aí eu comecei a ficar... Eu fiquei muito triste com a situação, sabe? Eu fiquei, tadinho dele, ele tá sofrendo, ele não tá... Só piora, né? Tipo assim, isso não tá legal pra ele. Só piora, só piora. Aproveitando o seu gancho aí que você tava falando, para as pessoas não falarem que ele é ruim porque ele me atacou e tal. Inclusive, esse gato que me atacou essa vez, eu continuei atendendo ele uns 4 anos após o acontecido. Voltei lá várias vezes, nunca mais ocorreu. Ficou super maravilhoso, meu amiguinho, tá?
E só que eu não atendo mais ele porque eles se mudaram de país, foram para outro país. Mas até o último dia que eles ficaram aqui em São Paulo, eu atendi eles. Tá vendo? Não é do tipo assim, ai, ele é mau, ele não gosta da Cris. Não é nada disso. Ele tava redirecionando ali. Foi o barulho do avião aquele dia que aconteceu, ele associou ali negativamente. Ele tinha esse problema de morder, né? Que logo depois que ela me contou, eu ensinei para ela tudo que ela deveria fazer para tirando isso dele e tal, entrar com terapia de floral, homeopatia, enfim, né? Praticamente uma consultoria ali com ele também, e ele parou com esse comportamento que ele tinha de morder. Era um gato sozinho, com a energia extremamente alta, né? Tinha pouco EA na casa, não tinha brincadeiras entre ele e a tutora, né? Enfim, como eu te falei, acaba virando uma consultoria. Aí tem muito que melhorar, né, Cris? Exatamente, melhorou muito, graças a Deus. Mas isso acaba sendo o nosso papel também, né? Assim, acho que foi a Fernanda que falou no primeiro programa que às vezes, por exemplo, às vezes a gente não está preparado para fazer uma consultoria comportamental ainda, mas você pode orientar. Você pode falar assim, olha, eu acho que o seu gatinho está precisando de uma consultoria, acho que você podia conversar com tal pessoa para poder te ajudar com isso e tudo. E com esse gatinho foi muito isso que eu senti, porque ele não estava bem. Ele estava em sofrimento, assim, em dor física, ele estava extremamente estressado. Aí ele machucou feio a minha mão, assim, ele me arranhou muito. Mas eu vi que aquilo ali não era do tipo assim... Ele não estava do jeito que eu conhecia ele. Aconteceu alguma coisa ali naquele meio tempo. Era uma agressividade por dor. Né? Era uma agressividade que ele redirecionou para você por dor, por trauma do manejo errado que estava tendo com ele, né? Ele já associou todo mundo que ia mexer com ele de uma maneira extremamente negativa, né? Agressiva. Exatamente. É aquela história, né? O animal não é agressivo, ele está agressivo por um determinado fator que está ocorrendo ali, né? Exatamente. Fiquei com muita dó, gente. E para mim foi um das, assim... Eu também tô trabalhando como pet sitter e na parte comportamental já tem 6 anos também. E essas coisas ainda me pegam, sabe? Ainda me pegam do tipo de eu ficar chocada e falar assim, caramba, esse gatinho não tá o melhor que ele poderia estar. Ele poderia estar bem melhor, sabe? Então, foi também um grande aprendizado, igual vocês falaram, né? Foi um aprendizado para eu também... Quando o cliente, depois de muito tempo, aparecer de novo, porque tem cliente que às vezes aparece assim, a cada ano bissexto, né, na nossa vida. Quando o cliente aparecer de novo, perguntar, né, tá tudo normal com ele, aconteceu alguma mudança na vida, tem alguma diferença aí que a gente tem que saber e tudo. Então também foi um aprendizado grande aí pra mim, para as próximas vezes. Exatamente. Vamos então agora para a nossa segunda rodada de perrengues e apertos que nós já passamos na nossa vida. Bela, pode mandar seu segundo aperto que você trouxe para compartilhar com a gente. Então, foi um senhor aperto também. Eu selecionei a dedo assim para vocês. Eu fui furtada no deslocamento da casa de um cliente para outra casa de outro cliente. E essa pessoa que me furtou, ela conseguiu levar exatamente uma pequena necessaire onde continha as chaves de 2 casas. Não. Ai, meu Deus. Ai, Bela do céu. Em relação à segurança, tranquilo, porque as chaves não tinham identificação nenhuma, então não tinha nenhum problema. Mas aí eu precisava entrar e fazer um atendimento, né? Então, aquela história. Ligar, contar o que aconteceu, pedir autorização para entrar com chaveiro, para abrir a porta, tudo mais. Não, Bela, que dor de cabeça. Eram 2 casas assim em extremos, lá de Recife. Uma na zona sul, outra na zona norte. A única coisa que foi furtada sua foi a bolsinha das chaves ou foi tipo... A única coisa. Gente, então a pessoa não roubou nem nada que seja assim, não tinha nada de valor, assim, não tinha dinheiro. Não tinha, só... Inclusive, essa bolsinha, eu andava com ela dentro da roupa, assim, muito enfiada lá dentro da roupa.
Era a única coisa que eu andava enfiada dentro da roupa, era a chave dos clientes. Documento, dinheiro, eu não estava nem aí, mas as chaves dos clientes eram lá no lugar que ninguém tinha acesso, porque geralmente eu gosto de fazer os atendimentos com tipo uma jardineira jeans. Ela tem um bolsão aqui na frente, é a minha farda. Então, assim, ela é bem confortável, eu brinco muito com os gatos, eu rastejo pelo chão, então não tem aquele perigo de aparecer calcinha, sabe? Eu vou com uma roupa bem inteirona, assim, para ficar bem à vontade. E aí é lá dentro da jardineira, dentro de um short, dentro de tudo, que fica a chave. Só que nesse dia, eu estava fazendo meus deslocamentos de Uber, eu estava indo para entrar no Uber, né? Então ela não estava dentro da roupa, estava na minha bolsa. Porque eu não ia andar de ônibus, eu não ia andar pela rua, não tinha muito risco. E aí a pessoa passou correndo, enfiou a mão na minha bolsa e foi isso que ela pegou. Foi isso que deu tempo ela pegar. Então eu fui para o primeiro atendimento, que era lá na Zona Sul, porque na verdade eu estava vindo de um atendimento que eu precisava ir 2 vezes também. Aí saí desse para ir para esse da Zona Sul e só à noite eu voltaria nesse outro. Aí levou justamente essas 2 chaves. Então eu fui lá para a Zona Sul fazer o atendimento de lá. Lá eu sabia que ia ser tranquilo, porque o chaveiro só ia abrir a porta, eu ia entrar e ia pegar uma cópia que eu sabia que já tinha na cozinha, que era exatamente a cópia da chave da cozinha. Então foi super rápido, o chaveiro chegou, abriu a porta, foi embora, eu entrei, comuniquei tudo ao cliente, foi super tranquilo. Fiz o atendimento, aí falei, vou voltar lá no outro, né, para já resolver isso lá, porque era um sábado e eu sabia que não ia ter chaveiro à noite. Aí esse chaveiro que me atendeu na Zona Sul, ele me indicou um que tinha lá perto da outra. Ele fez, não, eu não atendo lá porque é longe, mas eu vou indicar uma pessoa lá. E aí eu já fui direto, já chamei ele, e ele foi super rápido também, chegou lá. A essa altura eu já estava, né, meio estressada, já chamei meu marido para acompanhar todo o processo. E aí o chaveiro chegou, um senhor com uma... Nossa, ele tinha uma bolsa. O outro, ele chegou com nada, só com uma chavinha que enfiou lá, abriu a porta e foi embora. Esse outro, ele chegou com uma valise. Uma mala. Cheia de ferramenta, né? A chave desse outro apartamento não era uma chave tão simples. E a fechadura, no caso. E eu não tinha cópia, e sabia que não tinha cópia. Eu não tinha conseguido entrar em contato com a diarista, que ela teria outra cópia, mas eu não tinha conseguido entrar em contato. Então ele foi. Quando ele foi, eu percebi, pelo movimento dele, pelo semblante, que não era um negócio muito fácil. E aí ele tentou, não conseguiu. Aí ele pegou uma ferramenta. Era aquelas chaves complicadas, Bela? Aquelas chaves cheias de coisa, assim, de código, de tudo? Isso, uma fechadura toda mais moderna, né? Mas, entretanto, mais complicada. E aí ele começou a bater na fechadura. Aí eu falei, não, peraí, gente, para tudo, esse homem não tá fazendo coisa quebrar certa, a casa do cliente. Não vai, para tudo. Aí, nesse meio tempo, a diarista me respondeu. Aí falou, oi, Bela, eu vou aí deixar a chave. Aí eu, ai, graças a Deus. Olha, o senhor pode parar, não precisa mais continuar, porque a diarista vai trazer a chave aqui, vai deixar aqui, eu vou pegar e vou entrar no apartamento. Menina, ele foi embora tão rápido, ele nem cobrou. Mas eu acho que ele pensou do tipo assim, que você livrou ele de ter que resolver aquele problema ali. Não, então, eu achei estranho, porque ele saiu muito rápido, mas muito rápido mesmo. E aí a menina veio, trouxe a chave. Quando eu subi, Carol e Cris, a chave não entrava na fechadura. É porque ele tinha mexido, né? Danificou a fechadura. E a chave não entrava. Nada é tão simples assim. Nunca vai ser tão simples. E eu comecei a ligar para ele, a tentar falar com ele, só que ele desligou o celular, porque ele percebeu que tinha feito alguma coisa muito errada, e ele sabia que eu ia entrar em contato com ele, né? E que não ia conseguir resolver. E aí eu entrei em desespero total, né? Porque, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar? Eu tinha um segundo atendimento e tinha que dar, também era medicação com horário controlado e tudo mais. E aí eu disse, olha, a única saída vai ser chamar o outro chaveiro lá do outro bairro para pedir a ele que, pelo amor de Deus, venha resolver esse problema aqui. Venha, por favor.
né? Nisso, já tinha passado um pouquinho, porque assim, eu não estou falando as coisas muito, parece que foi rápido, mas entre o chaveiro chegar, ele fazer essa tentativa de abrir, a diarista chegar, enfim, tudo isso já tinha chegado à noite, por volta das 19 horas, e eu precisava dar o remédio do gatinho entre 20h30 e 21 horas. E aí eu consegui falar com outro chaveiro, era um sábado à noite, ele estava em casa com a esposa, assistindo futebol, estava chovendo horrores em Recife. Ele já estava de férias, né? Assim, ele já tinha acabado o trabalho dele. Já estava na folga do fim de semana, né? Porque no sábado tudo encerra mais cedo, né? Ele já estava lá curtindo a noite do sábado com a esposa e tal. Uma chuva, e esse anjo, ele veio, ele inclusive morava em outra cidade chamada Camaragibe, lá perto de Recife. Ele veio de Camaragibe, pegou a moto e foi atender a gente. Uau! Meninas, ele ficou cerca de umas 2h30 a 3 horas para abrir essa fechadura. Meu Deus! Eu já estava ajoelhada rezando. Eu já estava rezando, fazendo promessa. Lá em Recife tem o Morro da Conceição. Eu já estava dizendo que ia subir o morro se conseguisse. O local, assim, esse hall desse prédio é como o meu, que eu moro agora. Porque lá em Recife o meu hall tinha um janelão, assim, no corredor, então circulava. Aqui não tem, aqui é tudo fechado. Então não tinha circulação de vento. O rapaz começou a suar. E eu peguei a tampa da lixeira, tinha uma escada com a lixeira, peguei a tampa da lixeira, comecei a fazer assim, pra ventilar ele. Meninas, olha, e eu fazia, moço, pelo amor de Deus, o senhor só me diga que o senhor vai conseguir abrir essa porta. Só abre essa porta. Aí ele olhava assim pra mim, eu vim aqui pra isso. Aí eu, ai meu Deus do céu. Eu saí lá da minha casa pra isso. A esposa ligando, né? Tipo, como assim você ainda tá aí? E aí o vizinho da frente abriu a porta, olhou, viu a situação, viu que não eram os vizinhos dele que estavam ali, né? Lógico que a cliente estava sabendo de tudo, mas o vizinho não. Ele deve ter estranhado, né? Então, ele falou, olha, eu conheço os moradores daí, desse apartamento, e não são vocês. Aí eu, não. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo? Aí a gente explicou a situação, né? Aí o chaveiro falou assim, moço, o senhor pode ceder uma tomada aí da sua casa para usar a minha furadeira, que se eu usar a furadeira aqui eu consigo abrir essa porta. Aí ele, claro, quer dizer, mais um anjo que apareceu, né? Porque já era um sábado, quase 10 horas da noite. Aí ele abriu a porta, o chaveiro foi lá, ligou a furadeira e com essa furadeira ele conseguiu abrir a porta da casa. Eu já voei pra dentro, porque eu preocupada com o gato, né, que tinha que tomar um remédio. Os gatinhos estavam percebendo a movimentação de vocês, tipo assim, porque eu vou dar um exemplo, por exemplo, do meu gato. Se eu tô na porta do lado de fora, ele já tá miando, assim, já tá naquela ansiedade dele. Ele já tava uivando, não era nem miando mais. E eu falava... Tia Bela. Eu falava, olha, tia Bela que tá aqui, calma, não tá acontecendo nada não. Tá louca, né? Desesperada, conversando com eles. Aí entrei, os gatinhos estavam bem, apesar de todo esse, né, da demora e toda a situação ali. Todas essas situações estavam bem. O rapaz, assim, foi maravilhoso. Você acredita que com isso tudo ele queria cobrar R$50 só a abertura da porta? É muito barato. Aí eu, moço, pelo amor de Deus, jamais eu vou deixar só por esse valor. Se eu ver aqui, enfim, toda a história, né? Mas aí ele inclusive consertou a fechadura que o outro tinha quebrado, né? Ele tinha danificado. Ele fez o conserto e graças a Deus deu tudo certo. Então, assim, aí nunca mais, outro aprendizado, né? Voltei a colocar a chavinha, né? E não deixar nunca mais, assim, de bobeira na bolsa. Era uma coisa que não tinha como acontecer. Eu tava na rua, a pessoa passar correndo, enfiar a mão na minha bolsa. Mas, enfim, aconteceu. Então, a gente tem que pensar que tudo pode acontecer. É um dos meus grandes medos, é perder a chave da casa do cliente, assim. Já aconteceu de eu esquecer em casa
E aí eu tive que voltar em casa pra vir buscar a chave. E aí aquele negócio que a gente tava falando, né? Atrapalha o nosso dia inteiro. Aquilo ali atrapalha a nossa programação. Mas tudo bem. Agora eu sempre preocupei muito com isso. De acontecer alguma coisa, de eu ser roubada, roubar minha bolsa. Ou, sei lá, perder a chave. Porque é um trabalhão também, né? Assim, além do seu trabalho com os gatos, você tem que lidar com aquela situação ali que não tem nada a ver com o nosso trabalho. Mas que a gente tem que resolver, né? Mas essas coisas acontecem final de semana e à noite. É, exatamente. É só aquelas horas, assim, dia de Natal, sabe? Uhum. Só aqueles dias, assim, de se arrancar o cabelo, assim. Porque nunca é simples, né? Nunca. Cris, já emenda e conta pra gente mais um perrengue que você trouxe. Vou contar, assim, também pegando o gancho da Bela, de chave também, mas é um pouco diferente e que serve até... É um perrengue de alerta, principalmente para quem está começando, né? Eu gosto dessas das antigas, dá para você fazer até um podcast depois, Carol, os erros que eu cometi no começo da minha carreira. Nossa... Esse daí seria maravilhoso, porque a gente faz umas coisas assim mas é de ignorância mesmo, que a gente não sabe ainda, falta de experiência, né? A gente arruma as coisas mesmo. Isso aí, então eu vou contar uma de lá do período paleozoico, quando eu comecei. As minhas ingenuidades, né? Eu assim, aqui em São Paulo, é muito difícil, assim, no começo a gente captar cliente, né? Porque tem muita gente fazendo o mesmo tipo de serviço. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei, eu pegava muito cliente longe, mas longe, longe mesmo. Quase, assim, chegando no interior, vamos dizer assim. E essa moça, ela era uma cliente ótima, só que ela morava longe demais de mim. Eu moro no centro, ela muito para lá da Zona Sul, bem já quase extremo. E São Paulo, enorme do jeito que é, né? São Paulo, tudo dá trabalho de você se deslocar também. Tudo é muito longe, né? Nossa, você imagina, eu não tenho carro e nem moto. Tudo meu aqui é de ônibus ou metrô. E a casa dela não tem metrô perto, então tem que ser ônibus. Aí você já imagina. E ela teve que fazer essa viagem às pressas porque adoeceu o pai, estava muito mal, tal. Ela só mandou mensagem para mim assim à noite. Vi no outro dia de madrugada, só que também naquelas correrias, essas coisas como eu falei para vocês, é só final de ano e começo de janeiro, né? Eu tava naquelas correrias, eu falei para ela, olha, eu posso ir na sua casa, só que eu não sei que horas que eu vou chegar aí. Eu tô com a minha agenda muito cheia e você, como você falou que esse ano você não ia viajar, não tava programado, eu ia até aí, né? Ela falou assim, e tinha um outro problema, eu ir buscar a chave dela. Ela tinha acontecido tudo isso meio tempo. Ela falou assim, eu deixei a chave com a vizinha tal. Aí depois ela mandou outra mensagem falando pra mim, Cris, a vizinha não atendeu, acho que ela não tá também, deve ter viajado. Eu deixei a chave embaixo do tapete na frente da porta. Eu já não gostei muito, porque eu tenho um pouco de cisma com isso, né? Eu falei, tá bom, né? Tá autorizado sua entrada. Não é muito seguro, né? Assim, não é tão seguro. Aí isso. Cheguei na casa dela, era mais ou menos por volta de 8h30 da noite. De sexta-feira também, finais de semana. Aí eu chego lá, né? O porteiro deixou eu entrar. Tô lá na porta da casa dela, puxei o tapete. Adivinha, meninas, cadê a chave? Não tinha chave. Ai, gente, meu coração quase parou. Começou a me dar náusea, tudo que vocês imaginarem começou a me dar. Aí nossa, Cris. E mandei um áudio para ela, fulano, eu tô aqui e tal, a chave não tá aqui. E agora? Né? Eram 2 gatinhos também. Uma filhota e um outro um pouquinho de uns 5 anos, um persinho, um amorzinho. Ela falou, como não tá? Eu falei, não tá a chave. Filmei e mandei pra ela, né? Naquele celular paleozoico que eu tinha no passado. Mandei pra ela. Aí ela começou a ficar apavorada também, né? Porque ela já tinha saído praticamente no outro dia, que ela foi de madrugada, e eu já tava quase 9 horas da noite, né? Aí fui atrás de porteiro, falar o que tinha acontecido. Aí o porteiro falou, mas não pode fazer isso, deixar a chave embaixo do tapete. Aí já virou aquele auê, aí veio síndico. Falei, gente, o negócio é o seguinte, eu preciso entrar. Gente, eu sei, mas eu preciso, né? Eu preciso resolver isso, pode né? Nada disso, ela tá errada, ela foi numa emergência, né, e tal, eu preciso entrar. Como é que faz esse bairro aqui? Eu não conheço ninguém, onde que tem um chaveiro aqui?
Aí foi aquele corre-corre também de síndico, fala com um, fala com o outro, e não aparecia ninguém para fazer essa chave, e o relógio rodando, né, meninas? Isso já ia 9h30 da noite, aí acharam um cara que também não veio de outra cidade, assim como da Bela, mas veio de outro bairro, um pouco longe, que era conhecido do síndico, mas isso já era muito tarde. E ao lugar onde ela mora já era meio extremo de São Paulo. Se eu pegasse um táxi de lá para voltar para minha casa, ia ser uma fortuna. E eu tenho um pouco de medo também, não sei vocês, eu tenho um pouco de medo, assim, quando é muito altas horas da noite, pegar táxi para casa. Porque eu moro numa região, assim, de São Paulo, meia perigosa. Aí o que aconteceu? Esse rapaz conseguiu também abrir a porta e eu já falei para ele, olha, como aconteceu esse ocorrido todo aqui, eu quero que você faça cópia diferente dessa chave, porque ninguém sabe quem pegou essa chave. Pois é, essa chave sumiu. Exatamente. Aí o rapaz falou aqui, olha, eu posso trazer a chave amanhã, a cópia da chave, como eu tô em outro bairro, amanhã cedo, tipo 6h30 da manhã. Aí eu já falei, gente, eu vou ter que dormir aqui, não vai ter outra situação, né? Não consegue voltar pra casa. Meninas, eu tive que dormir lá. O rapaz foi super gente boa, super gente fina. 6h20 da manhã ele levou a chave. Eu praticamente não dormi nada, porque eu fiquei nervosa, porque os meus gatos com razão. ficaram sozinhos. Eu tenho gatos também, né? E meus gatos ficaram sozinhos em casa também. Então, vocês imaginam a preocupação. Eu estava preocupada com os dela, fiquei com os meus, não podia deixar a casa, porque até então, né? Eu não tinha que fazer outro complemento. E até hoje não se sabe quem pegou a chave no prédio, tá? É um mistério, gente, quem pegou essa chave. Sumiu a chave, sumiu, assim. Sumiu a chave, ninguém sabe quem pegou, porque nos corredores naquele tempo, né, os prédios ainda, em 2011, 2012, acho, não se preocupavam muito em pôr câmera nos corredores. Hoje em dia a maioria tem, né? Então ninguém sabe quem pegou essa chave. Aí eu acabei, né? Ele fez outra cópia, 2 de cada, fez uma para mim, já outra para ela. Ainda teve o trabalho, quando ela voltou de viagem, eu tive que ir lá para entregar a chave para ela, porque não ia deixar em portaria, não podia, essa coisa toda. Enfim, gente, é um perrengue, assim, como alerta para também a pessoa, né, quando acontecer esse tipo de coisa, eu sei que foi uma situação muito inusitada, ela teve que sair de madrugada, mas não aceitem chave embaixo de tapete, porque é muito perigoso. Nem em quadro, nem atrás de extintor, nem em lugar nenhum. Ou pega na mão do cliente, ou não aceite esse tipo de coisa. É muito perigoso. Demais, menina. Nossa, Cris, que dor de cabeça. E é aquilo que a gente estava falando, né? A gente acaba perdendo um tempo com uma coisa que não tem nada a ver com o nosso trabalho, assim. Você podia estar lá já com os gatos há muito tempo, não tem nada a ver com aquilo, sabe? E a gente perde um tempo, perde também paz de espírito, né? Porque você fica nervoso com aquela situação toda ali. Total. Nossa, mas que dor de cabeça, assim. Me atrasou tudo também. E outro dia também acabou me atrasando também, porque eu tive que sair daquele final de mundo, que era muito longe, vim para minha casa. Saiu todo o meu cronograma também, como você falou, né? É muito complicado. Nossa. Muito mesmo. É uma dor de cabeça total, isso mesmo. Final de ano também. Não, e tem essa coisa que eu acho legal falar pro pessoal que tá começando a trabalhar com bicho também e tudo. E também pros clientes, que assim, a casa do cliente é um lugar muito importante. A gente tem que tratar com muito cuidado, né? Então, tipo assim, hoje eu tenho cópia de chave da casa de cliente que já fica comigo. Agora, se é um cliente novo, ou eu pego na mão, assim, sabe, a chave, ou já teve vezes também de eu mandar buscar de motoboy, porque eu não quero esse negócio. Aí eu vou deixar na portaria. Hoje tem essa facilidade, né? Exatamente, hoje é bem mais prático, Antes, no período paleozoico lá atrás, não tinha muito essas coisas, né? Agora nós no período paleozoico. E outra coisa boa, menina, que eu amo quando eu chego assim, me visita, por exemplo, um cliente novo, que é aquelas fechaduras digitais. Nossa, ai, que bênção. Isso é ótimo. Eu amo. Isso é ótimo. É só usar a senha. Tem um cliente que eu atendo que ele cadastrou minha digital lá, é só pôr o dedinho, é prático demais, isso é maravilhoso. Nossa, é bom prático demais. E seguro, né? Muito seguro.
prático e seguro, exatamente. Então, assim, facilita a vida de todo mundo, você não precisa de deixar a chave, não precisa de preocupar com isso, é só ir, né? É bem mais fácil. Essas coisas, assim, além de ser um perrengue, é uma canseira mesmo, né? Eu acho, assim, uma chateação da vida passar por isso. E eu quero compartilhar com vocês a minha história de perrengue. Na verdade, vou até fechar o programa já com essa história, que já tá ficando longo, apesar de eu querer ficar aqui conversando com vocês mais tempo, porque eu acho que a gente tem muito assunto pra conversar ainda. Mas olha só o que aconteceu comigo, gente. Eu nunca tinha sido assaltada na vida. Assaltada, assim, furtada eu já tinha sido, mas assaltada mesmo eu nunca tinha sido. E a primeira vez que eu fui assaltada foi em 2016, e eu estava andando com um cachorro de cliente. Gente, que desespero. Que desespero. E foi assim, gente. Eu fico pensando, a gente estava falando, por exemplo, de voltar de noite pra casa e tudo. Era um domingo de manhã. Eu tava andando com um cachorro num bairro, que é um bairro assim bom daqui de Belo Horizonte, é um bairro de classe média alta. Andando com um cachorrinho super bonzinho. E aí eu fui assaltada. Fui abordada por um cara. Ele tava tipo, eu acho que ele tava com uma faca na mão, um canivete, alguma coisa assim. E aí ele me puxou assim, pediu o celular. Eu tava usando tipo um relógio na época. Um relógio, tipo assim, gente, relógio de plástico, essas coisas que não tem, né? Tem valor. E aí ele falou assim, não, me dá o celular, me passa o relógio, não sei o quê. Aí eu assustei, assim, eu dei uma assustada, porque eu não... Gente, você nunca tá esperando, né, ser assaltado. Aí eu dei aquela assustada, falei, não sei o quê. Ainda mais com bichinho adulto, né? Não, aí ele ameaçou pegar o cachorro. Era um shih tzu pequenininho. Aí ele ameaçou que ia pegar o cachorro. Ia te perguntar, tá? Cachorro de... Era um cachorro de raça, daquele bem bonitinho, shih tzu muito bonitinho, chama atenção, né? Porque tem muito roubo, né? Tem muito roubo de cachorro. Aí quando eu vi que ele fez isso, eu peguei o cachorro no colo e já enfiei meu celular na mão dele, sabe? Falei, não, leva, sabe? Só sai daqui. Sabe, tipo, você pode levar o que você quiser, mas se você rouba esse cachorro, não tem solução roubar um cachorro, né? Porque o que eu vou fazer? O que eu vou falar pra minha cliente? Falar assim, roubou seu cachorro, vou te dar outro? Não é assim que... Né? Não tem... Gente, eu fiquei desesperada com aquilo, eu fiquei apavorada. Tipo assim, leva o que você quiser. Celular, relógio, dinheiro, tudo, assim, que você quiser, mas me deixa o cachorro. E aí eu agarrei o cachorrinho no colo, era pequenininho, não, shih tzu, peguei ele no colo e voltei correndo pra casa dele. Não, e o cachorro de boa, né? O cachorro nem percebeu nada que tava acontecendo, lá de boa, assim. A gente fica com as pernas trêmulas. Não, Cris, eu achei que eu ia passar mal, sabe? E aí depois eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, que quem trabalha diariamente com cachorro, né, os passeadores, ou até o pessoal que faz treinamento e tudo, tá acontecendo demais isso, de roubo de cachorro, de sequestro de cachorro. Cara, é muito perigoso isso, gente. E é muito louco, assim, muito cruel, né, também. É um risco, né? É um risco. E assim, até coloca a gente, principalmente sendo mulher, o risco que a gente passa estando na rua é muito maior, né? Convenhamos que a gente tem uma situação de risco muito maior. E eu fico pensando, assim, que situação pra eu ser assaltada. Porque, caraca, gente, que desespero que eu fiquei. E aí eu não tive nem... Olha que loucura, isso também já tem muito tempo, foi como eu tava começando, eu não tive coragem de falar com a minha cliente. Porque eu achei que ela ia... que ela não ia querer mais me contratar, ia achar que eu, não sei, que era perigoso. E aí eu fiquei com vergonha, eu não falei com ela. Até hoje ela não sabe que aconteceu isso, sabe? Que foi justamente passeando com o Tobias, tadinho. Eu fiquei apavorada, foi a única vez que eu fui assaltada na vida com um cachorro. Olha pra vocês verem, que horror, que horror. Nossa, não consigo nem imaginar o desespero. Nossa, eu fiquei apavorada, gente. Eu tenho que perguntar depois pro pessoal que trabalha com passeio mesmo, pra Luísa, né? A Luísa já gravou aqui comigo também. Se já aconteceu alguma coisa assim com ela, porque o pessoal de passeio tá tão exposto, você tá lá o dia inteiro exposto, e mesmo que você não tenha nada de valor ali, aí você ainda tá numa exposição física ali na rua, né? Ainda mais que eles ficam vigiando, né? Já sabe a rotina do passeador, do cachorro, de tudo. Ficam de olho. Exatamente. O que pode ser
ser positivo ou ser negativo, porque assim, quando eu fazia muito passeio, você vai passando nos comércios, assim, do bairro, das ruas, todo mundo já te conhece, né? Já sabe, aquela menina que passeia com cachorro e tal. E aí isso pode ser bom porque te dá até um pouco de segurança, mas pra quem tá com más intenções, isso também é horrível, porque fica ali te olhando. Se você for de carro, já sabe qual que é o seu carro, aonde que você para, em que prédio que você entra. Já fica ali de olho em tudo que tá acontecendo. Tem os dois lados. Isso é muito tenso, eu acho muito, muito tenso. Mas pelo menos, assim, foi só uma vez. Nunca mais aconteceu. Graças a Deus. Espero que não aconteça também mais. Mas, meninas, eu quero agradecer muito a presença de vocês terem topado gravar aqui comigo. Foi um prazer enorme conversar com vocês. Eu gosto muito de receber colegas de profissão, de trabalho, principalmente para o pessoal ver também que rola uma parceria muito grande, que a gente tem que ser parceiro mesmo e compartilhar experiências, histórias e crescimento, porque o mercado é enorme, né, gente? Nosso mercado, ele é, assim, enorme e tem espaço para todo mundo. Então, que bom que a gente compartilha experiências. Vou pedir para vocês se despedirem do ouvinte e também vocês deixarem os contatos, a rede social de vocês, o Instagram, para o pessoal seguir vocês. Começar com a Bela. Pode se despedir do ouvinte, Bela. Deixa seu Instagram também para o pessoal te conhecer. Queria agradecer a oportunidade. Foi muito legal estar aqui. Queria reforçar aí essa questão que a Carol falou da parceria, da gente se unir, da gente estar cada vez mais compartilhando conhecimento umas com as outras, porque os maiores beneficiados vão ser os pets, né? E os clientes também, os tutores. Muito obrigada, boa noite para todo mundo, um abraço muito grande. O meu Instagram é Cama de Gato Cat Sitter, Cama de Gato com K, e estou lá à disposição de vocês para trocar conhecimento, para bater um papo, para aprender, e enfim, é isso. Carol, muito obrigada. Cris, um beijo enorme para vocês. Beijo, Bela. Cris, se despede do ouvinte também, deixa o seu Instagram para o pessoal te conhecer. Tanto a Cris quanto a Bela compartilham muitos conteúdos de comportamento felino, de bem-estar, para melhorar a vidinha dos nossos bichinhos. Então vale demais seguir as meninas para a gente aprender cada vez mais, né? Cada vez coisas novas. Então, Cris, pode deixar seus contatos também e despede do ouvinte. Muito obrigada, Carol, pelo convite. Bela, foi um prazer dividir com você. Você sabe que eu sou fã da Bela, fã sua também, Carol. Muito obrigada pelo convite. Obrigada aos ouvintes por ter escutado nossos perrengues, né? O meu Instagram é Cris_PetFeliz. Tem bastante EA lá para quem quiser aprender ou faça você mesmo. Tem bastante coisinha lá. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Perfeito. Meninos, beijão. Muito obrigada e até a próxima. Até a próxima. Beijo. Este programa foi editado por Audi Edições.